Olá, amados, novamente, né? Dando continuidade aqui no vídeo do René Kivitz, né? Como ser cristão sem ser religioso. Então, vamos lá? Hoje, dia 1º de junho de 2019, né? Dando continuidade aqui. Tá, então... Aí... Pra cá, assim, opa. Ah, assim tá bom. Tá bom, né, amado? Tá um pouquinho torto, mas eu tenho essa dificuldade mesmo de ver o... Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, de achar o meio, né? Problema de vista é sério, né? Mas o importante é dar pra ver, né? O importante é tá dando pra ver. Você tá voltando um pouquinho mais pra cá. Vamos lá, vamos continuar. Chifre, 7 cabeças, 10 chifres. A Ibabe é um monstro que pelo menos tem 2 cabeças. Uma é a comunidade do Cristo ressurreto, que está aqui. E você pode chamar essa comunidade do Cristo ressurreto de trigo. E a outra é a instituição religiosa organizada. Tem hierarquia, tem CNPJ, tem estatuto, tem conta para pagar, é mal frequentada. Então vocês vejam que ele fala que uma cabeça é uma a comunidade do Cristo ressurreto que está nos templos. Realmente, tem muitos que querem realmente Yahushua, que buscam realmente a Yahushua e estão no engano da religião pensando que estão na verdade. Então tem muitos que realmente pertencem a Yahushua e que estão no engano da religião. E a outra você vê que ele diz que é o sistema religioso, que é o templo, né, que é uma instituição, que tem CNPJ, ou seja, é uma empresa. Entende? Então, esse sistema religioso, esses templos, não é uma igreja, mas é uma empresa. Vocês vejam que eles têm até CNPJ. Então, se tem CNPJ, é uma igreja. E aí agora ele vai falar, tem conta para pagar, né? E tem as coisas. Só que a pessoa que é de Yahushua, que sai no engano da religião, ela não vai pagar conta de sistema religioso, de templo físico, por quê? Porque o Altíssimo não habita nesse lugar. Então, se ele não habita aqui, a gente não tem por que pagar conta de um lugar onde o Altíssimo não habita. A conta que nós temos que pagar é ajudar ao próximo segundo. Nós precisamos, né, conforme nós podemos ajudar, tá certo? Porque a gente também não pode deixar de ter para ajudar. Mas a gente pode ajudar o próximo, que é o templo do Espírito, e não uma instituição religiosa, que ele mesmo acabou de dizer aqui que tem CNPJ. Se tem CNPJ é porque é uma empresa. Vejam. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho pra gente ver. Eu digo pra você, ó, você vai orar, segura a bolsa. Peraí, vamos voltar. Uma é a comunidade do Cristo ressurreto, que está aqui. E você pode chamar essa comunidade do Cristo ressurreto de trigo. E a outra... Exatamente. O trigo, que é realmente buscar ao Pai que está ali e pensando que está no engano, que está aqui, mas na verdade está no engano. Por quê? Porque mesmo a pessoa que busque, né? O próprio Yahushua falou para os líderes religiosos que vocês... quer ver só uma coisa? Deixa eu procurar aqui onde é que está. Vocês não entram no reino, não deixam quem quer entrar. Quer ver? Eu acho que é Mateus 23. Mas vamos ver aqui. Vocês não entram no reino. Ó. Oh, meu pai, peraí. Vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Vamos ver.
Mateus 23, 13. Mateus 23, 13. Vamos ver aqui. Porque tem umas... eu vi uma vez, eu não sei qual tradução que fala, vocês não entram no reino e chama assim que até 23, 13, vamos botar aqui do 11 a 15, vamos botar assim, né? Aí tem uns que falam assim, vocês chamam para a sua religião, tá certo? Para a sua religião, tem uma que tá assim. Então vamos lá, ó. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandecerá? Tá, aqui, ó. Aqui também, esse aqui também tem nessas partes, né? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Vejam. E tem um aqui também que fala da religião. Deve ser, então, daqueles ali. Deixa eu ver aqui, ó. Então, é esse aqui, né? 13. Aí de vocês, escribas fariseus. Aqui tá falando mestre da lei, viu? São líderes religiosos. Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão querendo. É isso que acontece. Eles não entram, por quê? Porque eles não vão entrar, como a gente já leu em Apocalipse. Que eles não vão entrar, né? Vamos ver aqui, Marcos 12, 40. Marcos 12, 40, para ver como tá. Deixa eu botar. Peraí, Marcos 12, 40. Deixa eu botar aqui, que aí a gente pode ver. Marcos, porque tem um que 12, 40. Eles devoram os cada viúvo para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Mas não é isso não, eu pensei que estava falando isso aqui, Lucas 11. Bom, ou seja, tem uns que falam assim, vocês levam para a sua religião. Tem um que está... Tem um que está dizendo isso, mas aqui vocês vejam, eles fecham o reino dos céus, ou seja, por quê? Porque eles levam para a religião, não é verdade? Então, é isso que acontece, aqueles que estão no engano da religião, amados, eles não estão no verdadeiro caminho que é Yahushua, porque Yahushua, só ele é o caminho verdadeiro, que nos leva ao Pai, ele é a porta estreita. Então, ele aqui está falando um ponto que agora ele vai falar da empresa, porque na verdade esses templos de pedra são empresas, vamos ver. É a instituição religiosa organizada. Tem hierarquia, tem CNPq. Tem hierarquia, e o próprio Yahushua, Mateus 23, ele diz, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Aqui quando a pessoa fala pastor, está chamando pai, pai espiritual. Padre, pai espiritual. A ninguém chameis de mestre, porque um só é o vosso mestre, Yahushua. Aqui chama mestre, pastor. Entendeu? Vocês são todos irmãos, ou seja, vocês são todos iguais. Não tem hierarquia na igreja de Yahushua. Na verdadeira igreja, que é o entendimento, não tem hierarquia. Nós todos somos iguais. Somos irmãos. Temos que tratar uns aos outros de igual modo. Não com hierarquia. Então vocês vejam que está totalmente contrário do ensinamento de Yahushua. PJ tem estatuto. Tem conta para pagar, é mal frequentada. Eu digo para você, você vai orar, segura a bolsa. Viu? Você vai orar, segura o bolso, porque tem que dar num templo de pedra. E sendo que na escritura não está escrito para dar dízimo no templo de pedra, isso não existe. Na escritura diz que aquele que ama, que dê com alegria, mas dê com alegria para quem? Para ajudar o próximo. Está escrito bem claro isso aqui, amados. Quer ver? Acho que deixa eu ver aqui,
Deus ama, vamos botar aqui, Deus ama quem dá com alegria, que eu acho que é 1 Coríntios 9, eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, ó. Deus ama ao que dá com alegria. Alegria. Vamos ver. 2 Coríntios 9. Ó, cada um contribui segundo propõe no seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Vamos lá. 2 Coríntios 9. Ó. Nove. Ó, veja bem. Aqui, ó. Vamos botar mais pra cá, ó. Vamos ler aqui. Não tem necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos, ou seja, aos separados, a igreja, no entendimento, a pessoas, assistência aos santos, a pessoas, aos separados, ao templo do Espírito, que são pessoas. Já começa por aqui. Reconheça a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir, e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que tenho de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Aqui está falando de ajudar o próximo, a irmãos da Macedônia, certo? Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Contribuição, não está falando em dízimo, está falando de contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. Não está falando dízimo, está falando oferta, mas para pessoas. E não como algo dado com avareza. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Mas para ajudar o próximo, não a um templo, não a uma empresa com CNPJ, entende? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Iarro ama quem dá com alegria. Aqui, ó, agora vocês vão ver aqui, para quem que é para dar, vamos ver. E Iarro é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a benevolência, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Qual é a boa obra? É de ajudar o necessitado, não é de dar um tempo físico. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. É para dar para os necessitados. Vejam bem. Deu os seus bens aos necessitados, sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Enriquecido de quê? De casa, de carro, disso, daquilo, porque deu no tempo físico? Não, aqui não está falando disso, amados. Que ele está falando, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos. É ser enriquecido de todas as formas para generosidade, para ajudar ainda mais. É isso que ele está falando, não é da pessoa ser enriquecido para ter para si, para ser rico mais para si, mas é para ajudar o próximo. Vejam bem. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de agradecimentos a Iarro. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Iarro. Olha, o serviço ministerial, qual é o serviço ministerial? É no templo do pastor, do diácono, do presbítero? Não. Serviço ministerial aqui que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Iarro. É o quê? É o ajudar ao próximo necessitado.
Esse é o serviço ministerial que está na Escritura e que a igreja, no entendimento, presta esse serviço ministerial, que é o quê? Ajudar os necessitados, tá? Vejam, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Yahweh, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Yahweh. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Yahweh pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Yahushua e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Veja, compartilhar seus bens com ele, com quem? Com aqueles que estão na fé e com todos os outros que, mesmo não estando na mesma fé, no entendimento do Espírito, mas que precisa de ajuda, nós também possamos ajudar, para que outros também vão ser ganhos por Yahushua, tá certo? E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável benevolência que Yahweh tem dado a vocês. Agradecemos a Yahweh por seu dom indescritível. Olha isso. Então, é isso que tá falando. Agora, aqui ele está falando, ou seja, o título dessa mensagem que ele está falando não tem nada no espírito aqui que ele está falando. Ele está falando da igreja de Atos e tal, mas ele está levando a mensagem para o dízimos e a oferta no templo físico, que, diga-se de passagem, é uma empresa, porque ele mesmo disse que tem CNPJ. Vamos continuar. Quem está sentado do seu lado? Desculpa aí. Não estou julgando ninguém, não. Deus é testemunha. Eu só estou dizendo qual é a real. Mas aí vocês vejam bem que no início da mensagem, ele primeiro fala, né, que a igreja de Atos, ele ajudava, né, uns aos outros, que ninguém tinha necessidade de nada, né, que os irmãos vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos assim distribuíam em todos, e ninguém tinha necessidade de nada, porque eles se supriam, cada um supria a necessidade um do outro. Então isso aí era uma unidade no espírito e no entendimento. Mas aqui ele já está botando o exemplo da igreja de Atos, mas para as pessoas darem no templo físico e não para ajudar o necessitado, que é o que está escrito na Escritura, mas é para dar no templo físico. Ou seja, ele está tirando, os apóstolos ajudavam os necessitados, que é o correto, que ele falou aqui, mas ele agora está jogando a mensagem para eles darem no templo físico. Então vocês vejam bem como é que ele já está mudando a mensagem. Você vê a malícia. A malícia, primeiro começa falando o correto e depois vai para poder engajar as pessoas, para pessoas darem no templo físico. Então veja bem. Quando você levanta no teatro para ir ao toalete, você deixa a sua bolsa lá e vai embora? Não, por que na igreja você deixa e fica circulando por aí e deixa a bolsa? Você não sabe quem está aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo? Eu não vi essa parte. Mas vocês estão vendo que eu já estou vendo que ele está jogando esse exemplo de Atos, da igreja de Atos, está jogando para as pessoas contribuírem para o templo físico e não para os necessitados, como está na Escritura. Por exemplo, eu ouço assim: olha, trataram mal os voluntários do estacionamento. Teve um sujeito que xingou, deu uma OBO, desrespeitou. Eu falo, Aibabe. Aibabe é isso aí. Tem joio, tem trigo, tem os caras que vêm da religião, tem os caras que nasceram de novo, os que não nasceram, os que estão querendo nascer, os que pensam que nasceram, mas nunca nasceram. Ele falou, tem uns caras que veio da religião. Veio da religião e entrou noutra religião, porque essa aqui é a religião protestante, a religião cristã, protestante, evangélico da denominação batista. Então é religião, porque o cristianismo é uma religião, o protestantismo é uma religião, porque o cristianismo veio da católica. E aí a igreja evangélica é filha da católica, que é o cristianismo. E aí veio o protestante,
né? E do protestante ao evangélico. Então, ou seja, outra religião, a religião evangélica, a religião protestante, ou seja, estão em três religiões, como se fosse uma só, mas na verdade são três religiões, porque a religião cristianismo, que é uma religião, a religião protestante, que é outra religião, e a religião evangélica, que é outra religião. Aí ele diz, pessoa que veio de uma religião, mas ele aqui está tentando tirar que aqui é uma religião. Ele está tentando tirar, botando a instituição religiosa, mas ele aqui está tentando tirar que aqui o dele não é uma religião, é uma igreja. E a igreja correta como diácono, mas a pessoa tem que ajudar a igreja correta, que é a dele, dando dízimo e oferta. É isso, é nesse ponto que ele está levando a mensagem dele. Ele não está levando a mensagem. No início, quando eu comecei a assistir, eu achei interessante. Eu falei assim, ele está falando coisas de ato, de ajudar o próximo, de estar todo mundo em comum e tal. Aí eu falei assim, eu vou gravar essa mensagem aí. Eu pedi o pai para... E falando, né? Porque eu sempre oro e peço ao Pai para que Ele que fale, né, que o Espírito que fale. E assisti até um pouco da mensagem, comecei a gravar. Aqui eu já não vi. Essa parte aqui eu desconheço, não assisti. Mas eu já estou vendo que ele está levando a pessoa a contribuir não para a unidade do corpo de Yahushua, que é no entendimento, a pessoas, para ajudar o próximo, mas é para ajudar na comunidade batista que ele faz parte, porque ele está tirando dele como se fosse uma religião e botando que a dele não é uma religião. Então a pessoa pode ajudar aqui porque aqui é a igreja verdadeira, porque a dele não é uma religião, e sendo que é mentira, porque ele também está numa religião, numa empresa, que ele mesmo falou que é uma instituição religiosa, que tem CNPJ. Então vocês vejam que tem a hierarquia, então vocês vejam que é uma empresa, hierarquia piramidal, né? Porque em cima tem o apóstolo, tem o bispo, tem o pastor auxiliar, tem não sei o que, diácono, assim vai indo. Então ainda é uma hierarquia piramidal, que é uma coisa totalmente satânica. Vamos continuar. Tem uma confusão. Tem coisa que a gente resolve com Bíblia, tem coisa que a gente resolve com regimento interno, com estatuto. Tem coisa que resolve na oração, tem coisa que resolve no achismo. Então vocês vejam, ele está dizendo que tem coisas que resolve na Bíblia, porque para ele a Bíblia é a palavra de Deus, não Yahushua, e tem coisas que resolve no estatuto, no que está no estatuto da igreja, eles vão agir como a regra dessa igreja aqui, dessa empresa aqui, da Batista. Então ele vai agir como está na regra, no documento, no estatuto da empresa Igreja Batista. Então vocês vejam bem. Aí tem coisas que ele age na oração, tem coisas que ele age no achismo, ou seja, vocês percebem que ele não está no espírito, porque aquele que anda no verdadeiro espírito, no entendimento, ele vai sempre agir no espírito. Ele não vai agir no achismo, ele vai agir no que o Espírito está ensinando, segundo o que Yahushua deixou escrito na Escritura. Segundo, nós temos que andar nele, permanecer nele, segundo o que nós aprendemos de Yahushua. Tá certo? Mas aqui ele vai agir na oração, ou ora ele vai agir no achismo. Por quê? Porque eles não estão no espírito, no entendimento. Eles estão no físico, no engano da religião. Percebem a diferença? Vamos continuar. Tem coisa que prevalece a vontade de Deus, tem coisa que prevalece a vontade da maioria, tem coisa que prevalece a vontade minha mesmo. Vocês estão vendo como é que são as coisas? Não é a vontade do Espírito, o que o Espírito guia toda a verdade, como a gente leu, né? Que a unção, ou seja, o Espírito que dele recebemos, ele mesmo nos ensinará todas as coisas, isso é verdade, não mentira, né? Mas não, aqui é ligado à vontade de Deus, mas qual Deus? Porque o verdadeiro Deus Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas. Então é na vontade do Deus falso, que é Terron. E outra é na vontade dele mesmo, ou seja, vocês estão vendo que ele não está sendo dirigido pelo Espírito. Ele não é guiado no verdadeiro Espírito. Então ele tem que agir segundo a vontade dele mesmo, segundo a vontade dos outros, ou segundo a vontade do Deus, entendeu? Que ele segue, que é o Deus falso, que não é o verdadeiro. Porque aquele que anda no Espírito, do verdadeiro Deus que é Yahweh,
que o Espírito habita, ele não vai fazer segundo a sua vontade, mas vai fazer segundo a vontade que o Espírito nos ensinou, que nós seguimos, andamos no Espírito, permanecendo naquilo que nós aprendemos de Yahushua, que é a palavra. Então vocês vejam que é diferente. A gente pode notar visivelmente a diferença do que é o físico, como que é do espiritual. Por que ele faz segundo a vontade dele? Porque ele está no físico, ele não está andando no entendimento do espírito. Minoria, viu, pessoal? O pessoal fala comigo como se as coisas que acontecem na IBAB tudo eu soubesse e aprovasse. Eu sou inocente, gente. Sei de nada que está acontecendo. Sei de nada que está acontecendo. Imagina se eu vou saber tudo que está acontecendo, eu não sei. E aí eu ouço notícia boa, notícia ruim, tudo misturado, porque é um monstro. Domingo passado nós recebemos 199 novas pessoas. Eu não digo nem novos irmãos. 199 novas pessoas. Vocês vejam, 199 novas pessoas para estar no engano da religião. Isso que é muito triste. Quem recebeu? Foi a instituição religiosa ou foi o corpo vivo de Cristo? Eu já não sei mais o que é o que, viu, pessoal? Para você ver que ele não sabe nem mais o que é o que. Mas, na verdade, não foi o corpo de Yahushua que recebeu, porque essas pessoas que foram nesse corpo aqui dessa igreja, aqui nessa instituição empresa, batista, e que está nesse corpo aqui, desse Cristo ressurreto, que não é Yahushua, porque Yahushua não habita em templos feitos por mãos humanas, assim como o Pai. Então, quem recebeu foram eles, não foi Yahushua. Porque esses 199 irmãos que foram aqui, que eles receberam, na verdade quem recebeu é esse falso pastor, que não é pastor, porque o único pastor é Yahushua. Então, independente que ele fala que não sabe nem mais se é a empresa que recebeu, se é a instituição que recebeu, ou se é o corpo de Jesus, que ele fala o corpo de Cristo que recebeu, mas na verdade, tanto o corpo de Cristo aqui, quanto a instituição religiosa estão no engano. Por quê? Porque aqueles que estão nessa instituição religiosa aqui, ou qualquer instituição religiosa, não está no verdadeiro pastor, que é Yahushua. Porque a pessoa só está em Yahushua se sair desse engano aqui da religião. Entende a diferença? Então você vê que ele está tão perdido que ele nem sabe mais. Ou seja, ele não está guiado no espírito. Vocês vejam bem que ele está perdido. E realmente, é o que Yahushua disse, Mateus. Em Mateus, ele diz, cego guiando cego, acho que é Mateus 15. Guia cegos, guiando cegos todos para o mesmo barranco. Nessa vibe aqui chamada Ibabe, pedindo a Deus discernimento, para ouvir a voz de Deus, discernir, mas estou tentando me manter fiel. É difícil. Porque a tentação que a gente vive é sair dos parâmetros da comunidade do Cristo ressurreto para viver nos parâmetros da religião. Vocês vejam que ele diz como ser cristão sem ser religioso. Mas ele mesmo agora ele está dizendo que é difícil você viver nos parâmetros do Cristo ressurreto, que ele está tentando separar o Cristo ressurreto da religião e viver nos parâmetros da religião. Mas você vê que os dois estão ligados. Não tem como ele viver nos parâmetros do Cristo ressurreto aqui, como ele está falando, sem viver nos parâmetros da religião, porque está ligado aqui, o sistema religioso, a instituição batista aqui, que é que tem CNPJ, que é uma empresa, é uma religião. Não tem como ele estar numa igreja do Cristo ressurreto. O que eu estou entendendo aqui, que ele está falando que a igreja do Cristo ressurreto é a igreja no espírito, tá? E a religião é fora do espírito. É o que eu estou entendendo aqui, tá certo? É o que eu estou vendo aqui, ele está tentando separar a igreja ressurreta, do Cristo ressurreto, como ele está falando aqui, mas que é uma coisa no espírito, e
o lado da religião, que faz parte a Igreja Batista, que é uma empresa que é do sistema da religião. Tá? Então, só que ele está querendo tentar separar, mas só que não tem como separar, porque tanto essa igreja aqui, do Cristo ressurreto, como ele está falando, que ele está tentando botar a igreja de Atos, como se fosse essa aqui, do Cristo ressurreto. Mas tanto essa aqui, quanto a religião que eles estão na Batista, é tudo a mesma coisa, não tem como separar, porque a igreja de Atos, a diferença da igreja de Atos, que ele está tentando botar a igreja de Atos para a igreja dele, mas a diferença é que a igreja de Atos, ela não tinha nenhum vínculo com a religião. Os irmãos em Atos, na igreja de Atos, eles eram libertos do sistema religioso. E eles passaram a se andar no entendimento do Espírito, porque não tem como você estar na religião, porque o Yahushua, ele não fundou religião. Qual foi a religião que Yahushua pregou? Ele veio anunciar o Pai. E não religião. Pelo contrário, ele nos deu a liberdade. Ele morreu para nos dar a liberdade e para que nós possamos sair do jugo da religião. Então ele não tem nada a ver com religião. Ele está fora da religião. Então se ele está fora da religião e do templo de pedra, ele não está aqui. Então não tem como a pessoa ligar Yahushua com religião. Aqui pode ligar o Jesus, o Cristo, com religião, porque esse Cristo que está aqui é o falso Deus Terron se passando por Yahushua. Mas o verdadeiro Yahushua, ele não está em religião e nem em templos feitos por mãos humanas. Tá certo? Então, o problema de Atos é esse. O negócio de Atos é que a igreja de Atos, eles estavam libertos da religião. Eles estavam simplesmente no Espírito, no entendimento do Espírito, permanecendo naquilo que Yahushua nos ensinou. Eles estavam permanecendo no que Yahushua ensinou, no entendimento. E cada um dava suas posses, mas dava suas posses ao próximo, para que todos estivessem em comum. Não tinha nenhum necessitado da igreja, né? Que fazia parte do membro do corpo de Yahushua, que é a igreja, fazia parte nesse entendimento do corpo de Yahushua, não tinha nada faltando. Todos tinham em comum. Porque o amor era mútuo entre eles. Porque o Espírito é amor. E esse amor, ele é derramado em cada um. Então, não tinha ninguém que tinha necessidade ali. Tá certo? Esse é um ponto. Então, eles ajudavam o próximo, não o templo físico. Mas aqui ele está tentando ligar esse Cristo ressurreto na religião, mas não tem como, porque aqui realmente é o Cristo mesmo que é Terron se passando por Yahushua, mas na verdade não é Yahushua, porque Yahushua ele não está aqui, e nem religião. Vocês estão entendendo aonde ele quer levar a mensagem? Ou seja, ele está querendo juntar os dois. Ele está falando diferente, mas ao mesmo tempo não tem como separar, porque os dois estão ligados. Tanto esse Cristo ressurreto aqui, que é a igreja do Cristo ressurreto, quanto na religião, os dois aqui estão ligados. Tá? Então vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente ouvir o que ele está falando. Para ouvir a voz de Deus, discernir, mas estou tentando me manter fiel. É difícil. Porque a tentação que a gente vive é sair dos parâmetros da comunidade do Cristo ressurreto para viver nos parâmetros da religião. Vocês vejam bem, é isso que acontece. É sair dos parâmetros do Cristo ressurreto para viver nos parâmetros da religião. Então você vê que ele não tem como separar. A gente percebe que ele não tem como separar, porque os dois estão juntos. Esse Cristo ressurreto aqui, o parâmetro do Cristo ressurreto, está junto com os parâmetros da religião. Porque aquele que está no verdadeiro Yahushua, ele não está ligado a religião nenhuma. Doutrina, meter controle, exigências, estabelecer critérios, disciplina daqui e dali, isso dói, é muito ruim. Eu lembro uma vez que eu estava dirigindo uma assembleia, porque a igreja batista é uma igreja cujo governo é democrático congregacional. Isto é, os membros da igreja compõem a assembleia da igreja, e a assembleia da igreja é o órgão máximo de autoridade no governo da igreja. Vocês vejam bem, no governo da igreja, não é no governo.
de arrucha no entendimento, mas é no governo da igreja física, que é a empresa. Então vocês vejam que a religião, ela impõe realmente doutrinas, coisas que a pessoa tem que obedecer, que a pessoa tem que seguir ali na religião. E sendo que Yahus, ele nos oferece a liberdade nele, de andar nele. E essa liberdade é tão maravilhosa que ele vai nos tocando, tá? De uma forma que não tem como a gente dizer não, sabe? Mas não uma coisa assim de você tem que fazer, você tem que, assim, de doutrina, não, é uma liberdade que ele nos impõe da gente adorar ele em espírito, em verdade, em liberdade de falar com ele. Então, se a gente está fazendo alguma coisa que não agrada a ele, a gente vai saber, porque ele vai mostrar. E quando ele mostra, não tem como a gente discordar, por quê? Porque ele fala assim, ele mostra de uma maneira tão amorosa, porque nosso Pai é amor. E ele fala de uma maneira linda conosco, que não tem como a gente falar, eu não vou te obedecer não, porque é um amor que nos constrange, que nos faz assim, ver o quanto a gente depende desse amor dele, sabe, amados? Isso é diferente, a gente vê a pessoa no engano disso aqui, seguindo doutrinas religiosas e sendo que o Pai não está aqui. Isso é muito triste. Desculpa aí eu ter me emocionado aqui. Na IBAB, nós decidimos em assembleia e aprovamos um estatuto que diz que a igreja é governada por um colégio de 12 pessoas a quem damos o nome de presbíteros, e o colégio chama-se presbitério. E nós temos uma assembleia por ano. Mas, por exemplo, o estatuto diz que se os membros da igreja quiserem convocar uma assembleia para daqui a 15 dias, podem sair coletando assinatura e pode convocar a assembleia. Destituir todo o presbitério, destituir o pastor presidente, pode fazer. Assembleia, a igreja batista funciona assim. É bom. É bom para a igreja, é bom para todo mundo. Vocês vejam, na igreja física precisa de um presbitério de 12 presbíteros, né, para poder governar a igreja, ajudar. E sendo que no espírito, no entendimento, nós seguimos a um único pastor e que ele nos orienta segundo o espírito que habita em nós. Então vocês veem que é diferente. Assembleia é o poder máximo de governo. E quando tem assembleia, tem regras parlamentares para a gente funcionar na assembleia. Eu estava presidindo uma assembleia com um assunto bem delicado. E estava discutindo o assunto, discutindo. Quando estava no auge da discussão, alguém falou assim: propõe o encerramento da discussão. Regra parlamentar diz o seguinte: alguém propôs o encerramento da discussão, tem que colocar isso em votação imediata. Há apoio? Apoiado, então vamos votar. Quem é favorável ao encerramento da discussão, levanta a mão. Se a maioria for favorável ao encerramento da discussão, acabou a discussão. Quem quer continuar discutindo, então levanta a mão. Quem é contra? Não, quem quer continuar discutindo. Mas se todo mundo for contra encerrar a discussão, vamos continuar discutindo. Vocês vejam que que não há uma unidade ali, é uma divisão de ter que votar quem quer continuar discutindo, quem não quer continuar discutindo. Você vê que eles não estão no mesmo entendimento, eles não estão no mesmo espírito. É um espírito ali de confusão, de divisão, e é esse espírito que habita nesses tempos, amados. Porque o Yahus, ele não dá regras assim, da pessoa tem que cumprir regra. O que ele fala é do amor ao próximo, e quando nós andamos no espírito, e o Espírito, ele produz o fruto do Espírito em nós, porque ele é amor, nós amamos naturalmente. Por quê? Porque é o Espírito que ama em nós. Por quê? Porque a nossa carne ela é mortificada. O nosso eu humano, carnal, ele é mortificado e o Espírito é vivificado. Então, o próprio Espírito pratica esse amor em nós. Então é uma coisa que não tem regra, você pratica porque é o Espírito que pratica, e isso é natural, não é uma coisa obrigada, é diferente. Vocês vejam a diferença do
verdadeiro espírito, da gente estar no entendimento do espírito como uma coisa natural e daquele que estão no físico, na carne, na religião, que é uma coisa forçada. Você tem que seguir a ordem que um líder, que os que estão acima nessa assembleia, né, ditam. E a pessoa tem que ali seguir, não pode falar, a pessoa tem que seguir aquela regra. Tá certo? Então vocês vejam a diferença. Encerrou a discussão. E um irmão que eu respeito muito, é um dos presbíteros da nossa igreja, o Alexandre Bicalho. Na hora que acabou a discussão, o Bicalho falou assim: pastor, eu queria falar uma coisa. Acabou a discussão. Não, mas é uma coisa que está no meu coração, é uma coisa de Deus. Eu orei muito por essa decisão e eu queria, quando eu ia compartilhar a minha opinião, alguém propôs o encerramento da discussão. Eu falei, Vocês vejam que não tem liberdade de falar. Eles não têm. Se as pessoas propõem o encerramento da discussão, o outro não pode falar, acabou. Vocês vejam que não tem liberdade no espírito ali. É uma divisão, é uma confusão. Yahweh, ele não é Deus de confusão, amados. Ele é Deus de unidade. Estão todos no mesmo entendimento, então não tem discussão. Cada um está ensinando assim, segundo o que o Espírito está nos ensinando. Então a gente está andando, permanecendo no que Yahushua nos ensinou. E isso é uma unidade, uma união, né, entre o corpo de Yahushua. Agora, nesses tempos não, vocês vejam a discussão. Acabou a discussão, então ninguém pode falar mais nada, acabou, então, sabe? Então é uma coisa assim totalmente contrário do que está na Escritura, da unidade no entendimento do Espírito. Totalmente contrário, aqui não tem nada do Espírito. Eu não estou vendo aqui, eu não vi nada dele falando do Espírito, porque até o que ele está falando aqui da igreja de Cristo ressurreto, que ele está tentando botar aqui a igreja do Cristo ressurreto, e que está no sistema religioso, mas até essa igreja aqui do Cristo ressurreto aqui está no físico. Não tem nada aqui do Espírito aqui, no entendimento. Mas aqui não é o corpo vivo de Cristo, não. Aqui é uma instituição religiosa que tem estatuto, que é presidida por uma assembleia, que tem regras parlamentares. E agora, meu amigo, acabou a discussão. Lamento que você... Tá vendo? O que eu acabei de falar, ele falou aí, ó. Eu não vi. Então, ou seja, é tudo no físico, não tem nada no espírito, não tem uma unidade no espírito. Porque quando a gente está no verdadeiro espírito, amados, nós não tem discussão. Só tem discussão se uma pessoa não está em Yahushua, no mesmo entendimento. Mas aquele que não está em Yahushua e que não está no entendimento, que está em outro que não é Yahushua, ele sai. Por quê? Porque ele fica incomodado, entendeu? Com a unidade. Porque as pessoas às vezes entram, né? Até mesmo já aconteceu no WhatsApp, do grupo de pessoas entrar no grupo e trazer a confusão. Mas ela mesmo sair, né? Ou ser removida para não haver mais confusão. Por quê? Porque no entendimento do Espírito é uma unidade. Tá? É uma família, nós somos uma família, nós somos do corpo de Yahushua, e o corpo de Yahushua não tem divisão, tem unidade, e cada um contribui segundo o que o Espírito está nos ensinando, e cada um dá a sua contribuição para que o nosso conhecimento venha crescer em Yahushua, tá certo? Mas você vê que há unidade. Agora aqui não tem unidade, aqui tem divisão. Entendeu? Tem pessoas que discordam e tem pessoas que não discordam. Por quê? Porque não está no espírito da verdade, está no espírito do engano. E o espírito do engano da mentira que habita aqui nesses tempos de pedra traz confusão. Então vocês vejam a diferença. Você orou. Lamento que você trouxe uma opinião legal. Lamento que a sua opinião pode ser um tremendo de um discernimento espiritual. Mas acabou a discussão. Você não vai dar a sua opinião. Veja, é assim que acontece. Você está vendo o que ele está falando. Mesmo que a pessoa orou, que a pessoa teve um discernimento espiritual, mas o discernimento espiritual que a pessoa dentro do tempo físico tem, não é espiritual. É, na verdade, físico. Por quê? Porque eles têm que pegar tudo físico e botar no espiritual. Porque eles não conhecem o espírito. Eles não sabem o que é realmente viver uma vida no espírito. Tá certo? Então eles têm que botar tudo no físico e botar para o espiritual.
Mas mesmo assim vocês estão vendo, mesmo que seja um discernimento espiritual, como ele está dizendo aqui, a pessoa não pode falar. Por quê? Porque é a regra da religião, da instituição, da empresa batista deles aqui. Vocês estão entendendo a divisão que acontece aí? Você imagina eu falando isso? Pois é, falei. Porque é um monstro. A gente vive num monstro. Só que a gente vive num monstro tentando viver no corpo de Cristo dentro do monstro. É por isso que a gente é assim esquisito. Por quê? Porque é impossível. Ele mesmo está dizendo esquisito. Por quê? Porque na verdade é impossível. A pessoa vive no espírito, no entendimento do espírito e sai no engano da religião, ou a pessoa vai viver na religião sendo enganada, porque não tem como a pessoa viver no espírito do Pai na religião. É impossível. É impossível, amados. Eu digo isso por mim. Eu fiquei 46 anos e eu botava tudo físico, eu botava pro espiritual, porque eu não vivia uma vida no espírito. Hoje, eu estando no espírito, eu vejo que é impossível. Não tem como. A pessoa, para andar no verdadeiro espírito do Pai, ela tem que sair da religião, se descontaminar da religião da porta larga, que é a religião, e ir para a porta estreita, que é Yahushua. Porque os dois juntos não dá. Né? Luz e treva não se combina. A religião é trevas. Então não tem como Yahushua estar junto com as trevas. Não tem. Ou a pessoa está na luz ou a pessoa está na treva. Não tem como a pessoa estar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. A diferença é essa. A gente funciona e tenta funcionar como corpo de Cristo. Mas tem um monstro para administrar. E essas tensões geram os conflitos que você fica machucada, aí você muda de igreja, vai para lá, vem para cá. Aí fica chateado, quer abandonar o evangelho. Você... Mas como nós... Por quê? Porque não está no verdadeiro corpo, que é Yahushua. Então, por isso que a pessoa fica machucada e vai para outra igreja, por quê? Vai para um outro corpo de Cristo, que é uma outra igreja, porque vocês podem reparar, amados, eu falo isso porque eu vivi no evangelho, né, durante 46 anos. Eu vivi enganada. Então, você vê que cada um, eles falam, nós somos o corpo de Cristo. Mas a igreja Assembleia é um corpo de Cristo. A igreja Batista é um outro corpo de Cristo. A igreja Nova Vida é um outro corpo de Cristo. Não tem assim uma unidade entre eles. Não tem. Cada um é um corpo de Cristo. Então é uma divisão aí. Vocês vejam que é uma divisão. Então não tem como. Desafio, qual é a nossa caminhada? É experimentar a legítima relação com Jesus. Ter esse impacto com a pessoa de Jesus, em que a gente se encanta com Ele e Ele nos constrange em amor. E aí a gente já não precisa de regras, a gente vai para o mundo da liberdade que a graça nos dá. A gente vive com temor de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo e com autenticidade diante de Deus. E esse é um compromisso constante que nós temos. Não ceder à pressão do monstro. E não ceder às garras da religião. Mas tentar ser a comunidade do Cristo ressurreto. Mas, amado, o Renê, mas para você tentar, vocês vejam que vocês não estão no verdadeiro espírito, no verdadeiro corpo que é Yahushua, porque vocês estão tentando entrar na comunidade do Cristo ressurreto. Então você aí está admitindo que vocês não estão na comunidade do Cristo ressurreto, como você está dizendo. Vocês estão na religião. Mas, amado, para você entrar na verdadeira comunidade de Yahushua, o ressurreto, o pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, você tem que sair do engano da religião e ir para a porta estreita. Porque aí você não vai tentar
entrar na comunidade de Yahushua ressurreto. Você vai entrar, porque se você entrar pela porta estreita que é Yahushua, Renê, você vai andar no entendimento do Espírito. Você não vai tentar, você vai conseguir, porque Yahushua, ele que te leva ao Pai. E quando ele leva ao Pai, ele nos enche do Espírito. Porque se você estiver, amado, com esse título de pastor e nessa religião, você vai continuar tentando. Você mesmo está dizendo, tentar entrar. Você mesmo está dizendo que você não está na comunidade do Cristo ressurreto. E não está. Não está nem na comunidade do Cristo ressurreto, que é esse que habita aí enganando. Quanto mais na comunidade do Yahushua, o ressurreto verdadeiro, que não habita na religião, amado. Então, se você está me ouvindo, Renê, saia desse engano da religião e realmente vá para a porta estreita que é Yahushua, e aí você vai conseguir. Você não vai tentar entrar, você vai entrar porque ele é fiel, sabe? Se você entrar na porta que é Yahushua, você vai entrar nessa porta e você vai se salvar. E você, amado, vai sair do engano que é a porta larga, que é a religião. E Yahushua vai te dar o pão vivo que desceu do céu, porque ele nos dá o alimento. Mas para isso, você precisa sair daqui, do engano da religião. Porque, Renê, se você continuar no engano da religião, você vai continuar tentando entrar na comunidade do Cristo ressurreto. E você não vai conseguir. Não vai. Porque também é um engano. Porque esse Cristo ressurreto aqui, ele também está no físico. O único que está no entendimento do Espírito é Yahushua. E você só vai conseguir entrar pela porta se você for em Yahushua, que é a porta estreita. Não tem outra porta. Com as fronteiras todas abertas, e as pessoas vão chegando. Algumas conheceram a Jesus já tem 20 anos, outras conheceram tem uma semana. Algumas já têm a sua vida colocada em ordem, outras estão começando a colocar a vida em ordem. Algumas têm maturidade, outras ainda não têm muita maturidade. Algumas conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, outras ainda não sabem achar onde está o profeta Jeremias. Outro dia eu estava falando sobre José do Egito, um senhor perguntou para o rapaz do lado, esse José aí é o pai de Jesus, é? Aí falou, não, esse é o José do Egito. Falou, e é diferente, é? Falou, é diferente. Mas está aqui, buscando a Deus, invocando a Deus. E aqui nós estamos todos misturados. Pois é, esse é o problema, está na religião buscando a Deus. E sendo que, quando a gente vai na porta estreita, que é Yahushua, no entendimento, a gente não precisa mais buscar, porque o Espírito mora em nós. E a gente não precisa buscar o que nós temos. O que a gente precisa é andar nesse Espírito que nós temos. Entende a diferença? Que nós sabemos o quê? É que quando uma pessoa entra no nosso horizonte de relações da comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca, desse nosso monstro que a gente ama, essa pessoa entrou para o horizonte de relações de uma instituição religiosa, com todas as contradições que uma instituição religiosa tem e que a gente tem que administrar. Mas eu tenho absoluta certeza que quando essa pessoa chega no horizonte de relações dessa instituição religiosa, ela chega também no meio da comunidade do Cristo ressurreto. Não chega não, amado. Não chega não, porque nem aí não chega. Não chega, sabe por quê, amados? Porque até a comunidade aí do Cristo ressurreto que você está falando está no físico, não está no espiritual. Então, aqui também não chega, porque os dois estão no físico. Você não conhece, você não entende o que é realmente a comunidade do Yahushua ressurreto, que é no espírito, no entendimento. Por quê? Porque aquele que está no espírito, no entendimento, que anda segundo o que Yahushua nos ensinou, ele não está em nenhum sistema religioso. Então é impossível a pessoa ser cristã sem ser religioso.
Até aqui, como ser cristão, sem ser religioso, você mesmo está botando aí e você mesmo está dizendo que é impossível. Você mesmo acabou de dizer que você está tentando entrar. Você está tentando, você ainda não conseguiu entrar, você não está no Cristo ressurreto. Entende? Porque até o Cristo ressurreto aqui é físico. Então você não está. E quanto mais em Yahushua, que é o verdadeiro e único pastor, que é no Espírito. Então você ainda está tentando entrar no Cristo ressurreto, que é no Espírito, que é no físico aqui, porque não é no Espírito. Que você não sabe nem discernir o físico do Espírito. Porque você está botando que o Cristo ressurreto é como se fosse o Espírito. E o sistema religioso da Igreja Batista é como se fosse físico, uma instituição. Mas, na verdade, amado, os dois estão no físico, não estão no espírito. Porque o verdadeiro que está no espírito sai do sistema religioso. Isso aqui não existe mais. Para quem está no espírito, morre, acabou. Não faz mais parte daquele que anda no espírito. Vai começar a esbarrar com pessoas que andam com Jesus, com pessoas que já abandonaram o reino do eu, que já vivem a liberdade da graça de Deus, com temor e autenticidade diante de Deus, discernindo a voz do Espírito Santo para uma vida abundante. Esse é o caminho e esse é o convite que a gente faz para você. Se colocar nas mãos do nosso Deus, que é grandioso e poderoso. Não existe Deus grandioso e poderoso como o nosso Deus. Como é que a gente consegue viver dentro desse monstro? A gente tem que acreditar, primeiro, que Jesus é quem edifica a sua igreja, que a palavra de Deus é viva. Olha só, realmente, Yahushua edifica a sua igreja, que somos nós, que estamos no corpo do entendimento, que é Yahushua. Mas ele não edifica um templo de pedra, porque ele não está no templo de pedra. Aí ele vai falar aqui da Bíblia, que é a palavra, vamos ver. Viva e eficaz. Que o Espírito Santo de Deus... Como é que a gente consegue viver dentro desse monstro? A gente tem que acreditar, primeiro, que Jesus é quem edifica a sua igreja. Que a palavra de Mas Deus... você pode reparar que a igreja que ele está falando é o físico. Edifica a igreja que é a igreja batista. Só que Yahushua não edifica um templo físico, ele edifica nós, templos do Espírito. Deus é viva e eficaz. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas a palavra de Deus que ele está falando não é a Bíblia, que ele balançou a Bíblia, porque segundo eles, a Bíblia é a palavra de Deus, e sendo que a palavra de Yahu, que é viva e eficaz, é Yahushua, porque ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra, e não a Bíblia, mas ele é a palavra, deixou escrito a palavra que é ele na Escritura. Entende? Não é a Bíblia que é a palavra, mas ele tem que botar a igreja como templo físico. Vocês vejam que é tudo físico, não tem nada no espírito aqui. E a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é a Bíblia. E sendo que a palavra é Yahushua. O Espírito Santo de Deus é quem muda a vida das pessoas. E que a nossa parte é criar o ambiente mais facilitador possível. Aí ele fala que o Espírito Santo é que nos direciona, tipo, que muda a nossa vida. Mas aqui não é, porque ele mesmo fala que ele fala por ele mesmo, entendeu? Que às vezes ele fala o que Deus fala, que às vezes ele fala por ele mesmo, ele age por ele mesmo. Então vocês vejam que ele não está sendo guiado pelo Espírito. Tá certo? Então, que espírito é esse aqui que transforma a vida? Porque nos templos, amado, na religião, não tem uma vida transformada. Não tem. Eu falo isso para vocês porque eu vivi 46 anos no engano da religião. E eu não tinha uma vida transformada no espírito. A minha carne aflorava. Tinha vezes que eu estava cheia do espírito, né? Desse espírito da mentira aqui, que não é o da verdade, estava cheio desse espírito e de repente esvaziava desse espírito e a carne aflorava.
Então é o espírito da mentira. Vocês estão vendo que ele não está falando nada aqui de espírito, do espírito mesmo. Ele está falando tudo físico, a igreja física, é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o físico. E qual é o espírito que está aqui? Não é o espírito da verdade, porque o espírito da verdade habita em nós, naquele que crê que é o templo e que não vai mais a um templo. Para que as pessoas que estão conosco nessa jornada se encontrem com Jesus, sejam transformadas pelo Espírito Santo na palavra de Deus, para viverem para a glória de Deus, esse Deus que é grandioso e poderoso como nosso Deus. Então eu espero que você esteja nessa jornada, nessa caminhada, que você que está aqui nesse auditório diga assim: eu sei, pastor, a diferença entre a religião e a comunidade do Cristo ressurreto. Eu já passei pela religião, também não gosto. O que eu quero é uma experiência viva com Jesus vivo, para viver para esse Deus grandioso e glorioso como nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida onde você está. Vamos cantar um louvor e terminar em louvor e exaltação ao nosso Deus que é poderoso, grandioso, e vamos nos render a Ele novamente aqui mais uma vez, para a gente continuar vivendo para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Então, amados, aí eu parei por aqui, tá? Vocês veem, vamos nos render a Ele em louvor. Ou seja, a pessoa sempre tem que estar se rendendo a esse Deus que está no templo de pedra. Porque a pessoa não anda no Espírito. Então a pessoa sempre tem que estar se rendendo. Quando nós andamos no Espírito, nós vivemos uma vida em rendição. Por quê? Porque o nosso ser, o nosso eu, a nossa carne, é mortificada. E o Espírito é vivificado em nós. Essa é a diferença, amados. Então você, evangélico, católico, espírita, que estão vendo agora, estão assistindo, né, esse meu vídeo, esse meu humilde vídeo, né, mas que estão vendo essa diferença do físico e do espírito, vá para a porta que é Yahushua. Olha, Yahushua, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo agora na porta que é o seu entendimento, amados. Se você ouvir a voz do verdadeiro pastor, que é uma voz suave, e você abrir a porta, que é o seu entendimento, ele vai entrar e ele vai cear com você. Ele te dá uma ceia que não é estragada. O pão vivo que é ele, porque ele é o pão vivo que desceu do céu e arruxa esse pão, e é esse pão que ele quer te dar. Então não endureça o coração. Abra a porta, que é o entendimento para Yahushua, e deixa ele entrar em você. E deixa ele te dar a ceia, porque a ceia dele, aquele que come do pão que é ele, aquele que bebe da água dele, nunca mais terá fome nem sede. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.